Você pode correr, mas eu estou chegando. Fenômenos que fogem das câmeras. A presença que evita ser vista. Há fenômenos que não apenas acontecem, eles escolhem acontecer. E pior, escolhem quando não acontecer. A história que você vai ouvir começou como muitas outras, com alguém que acreditava que tudo poderia ser registrado, documentado, provado. Alguém que confiava cegamente numa câmera, até perceber que ela era inútil diante do que observava. O nome dele jamais foi revelado publicamente. Nos arquivos, ele aparece apenas como sujeito 14. O primeiro incidente ocorreu numa noite comum, enquanto ele caminhava por um terreno abandonado próximo à sua casa. Ele sentiu algo mover-se entre os galhos, um deslocamento rápido de sombra, como se uma figura tivesse cruzado o caminho sem intenção de se esconder, mas também sem intenção de ser vista. Instintivamente, ele levantou a câmera, e foi nesse exato momento que o fenômeno mudou. O som cessou, o vento parou, e aquilo que se movia simplesmente deixou de existir. Não houve fuga, não houve barulho, somente a sensação incômoda de que a realidade havia se reajustado para que nada fosse captado. Ele voltou para casa confuso, mas não com medo. Ainda não. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Sempre que ele observava sem intenção de registrar, as sombras apareciam. Figuras rápidas, entre os cantos da casa, objetos deslocados, passos abafados no corredor durante a madrugada. Mas bastava sua mão tocar na câmera e tudo sumia. Como se o fenômeno sentisse a intenção, como se estivesse ciente, uma inteligência silenciosa e profundamente calculada. O que mais intrigou o sujeito 14 foi uma noite em que ele conseguiu ouvir claramente alguém respirando atrás da porta do quarto. A respiração era lenta, pesada, ritmada. Mas ao abrir a porta, não havia nada. Ele ergueu a câmera e por uma fração de segundo, o som cessou. Não por afastamento, mas como se a própria respiração fosse desligada, como um botão sendo pressionado no escuro. O fenômeno não queria ser visto, não queria ser provado, não queria ser exposto. E era isso que o tornava perigoso. A investigação ganhou contornos ainda mais perturbadores quando o sujeito 14 passou a relatar que alguns fenômenos só aconteciam quando ele se mostrava emocionalmente fragilizado. Momentos de cansaço extremo, solidão. Nesses momentos a presença se aproximava, mas, e esse era o detalhe mais frio e calculado de todos, quando ele decidia registrar para terceiros, para tentar mostrar, para lucrar com o conteúdo, a atividade não apenas diminuía, ela era como se houvesse uma espécie de limite moral deturpado, imposto pela entidade, ou como se ela estivesse protegendo algo muito maior que sua própria existência, algo que não deveria ser discutido. Nem revelado, mas o pior aconteceria meses depois. Sujeito 14 relatou que passou a sentir algo atrás de si, mesmo quando estava em ambientes públicos, shoppings, calçadas movimentadas, até mesmo dentro de ônibus. Ele descrevia como um segundo olhar acompanhando o dele, mas de um ângulo impossível. Foi então que ele decidiu fazer o último experimento. Colocou a câmera no tripé, virada para a porta do quarto. Luz apagada, som sensível ao mínimo ruído, e passou a noite inteira fora de casa. Na manhã seguinte, ao revisar o material, encontrou apenas 3 horas de gravação. As demais haviam sido corrompidas, e às 3h17 da madrugada, ocorreu o único registro que resistiu. A porta do quarto se abriu, devagar, milimetricamente, sem vento, sem pessoa, sem explicação física. E então, um som baixo surgiu no microfone, como um passo, e mais outro, até que, diante da câmera se ouve algo aproximando-se lentamente, sem forma visível, mas com um padrão claro. Era como se alguém respirasse profundamente, como se examinasse o equipamento, e depois, num gesto de frieza absoluta, simplesmente desligasse a câmera com um toque seco. Mas não havia dedos, não havia mão, não havia corpo. A presença apenas existia e se recusava a ser vista. O sujeito 14 desapareceu pouco tempo depois. A casa foi encontrada intacta. Nenhum sinal de luta, nenhuma pista. Somente a câmera no tripé, apontada para a porta e desligada, como se a própria entidade tivesse feito questão de registrar seu último recado. Eu decido quando apareço, e jamais diante de uma câmera.